Obrigado por nos ter concedido a sua graça, por nos ter alcançado pela sua graça, Senhor. Ajuda-nos a crescermos em graça, a cada dia que passa, Senhor. Espírito Santo, entrego-te este momento, pedindo que venha edificar a sua igreja, o seu povo, colocando em nós marcas inesquecíveis, Senhor, que vão nos ajudar a crescer e crescer cada vez mais. Senhor, faça uso do teu instrumento escolhido, do teu servo, que eu possa expressar apenas a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus, assim eu te rogo, Pai. Amém. Amém. O dia correu bem? Obrigado, podemos tomar os nossos assentos. Vamos avançar, sendo hoje o meu terceiro dia. Prometi que eu falarei hoje sobre a graça divina para o recomeço. Amém? Vamos rápido a isso. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3. É lá onde nós vamos começar. Gênesis capítulo 1, onde tudo começou, 1 a 3. Será que podemos ler? Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? Vamos até 3. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Vamos lá voltar no primeiro versículo. São versículos que todos nós conhecemos, e nós podemos citar isso sem abrir a Bíblia. Todos nós conhecemos. No princípio criou Deus os céus e a terra era, e disse Deus que haja luz, e houve luz. Hoje eu vou levar-vos um pouco, a nos afundar um pouco em certas pesquisas teológicas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. O versículo 2 diz o que é? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu queria te pôr uma confusão na cabeça. E a terra era sem forma e vazia. Deus, sendo Deus da perfeição, Deus da excelência, não pôde criar algo vazio e sem forma, porque antes de criar todas as coisas, Ele tem um propósito pelo qual Ele está a criar essa coisa. E Deus não pôde criar uma terra vazia e sem forma. Aleluia. Entre o versículo 1 e o versículo 2, não foram assim acontecimentos seguidos. Deus criou os céus e a terra era sem forma. Não. O versículo 1, por isso que eu disse, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Estás comigo? A terra não era sem forma. Em princípio, o que se deveria escrever seria
e a terra tornou-se sem forma. Amém? Vamos ler Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Ok? Já está lá. Vamos lá, diz o quê? Porque assim diz o Senhor que tem criado os seus, vírgula, para ainda. Aqui deveria também se dizer, assim diz o Senhor que tem criado os seus e a terra. Amém? Mas não é isso que foi dito. Assim diz o Senhor que tem criado os seus. Vamos lá. O Deus que... Não a criou. É por isso, vamos ver lá no princípio, porque assim diz o Senhor que fez quê? Que tem criado o Deus, aqui não se falou criar, o Deus que, mas para os seus, o Deus que, e aqui o Deus que formou a terra. Por que não se diz também o Deus que formou os seus? Porque os seus, desde que foram criados, não sofreram alteração. Não era preciso dar uma outra forma. Mas quanto à terra, a Bíblia diz o Deus que formou a terra e a fez. Isso nos mostra dois tempos. Um tempo ele fez e o outro tempo ele formou. Se ele formou depois de ter feito, significa dizer que perdeu a forma. Perdeu a forma inicial. E a Bíblia foi aclarando ainda mais, dizendo, a confirmou. Não a criou. Então, como nós podemos, parando ainda aí, antes de, não a criou vazia, mas a formou para que fosse. Se ele não a formasse, estaria lá, mas sem possibilidade de ser habitada. Entendeste? Para que seja habitada, ele a formou. Antes de a formar, estava ou não estava? Estava, mas não poderia ser habitada. Amém? Então, vamos voltar agora no versículo 2. Vamos lá, no Gênesis. Vamos lá. Gênesis 1. Recomeçamos no 1, vamos. No princípio. Vamos lá no segundo. E a terra. Tira era agora, tira era. Isaías já nos aclarou. E a terra. Substitui algo no lugar era. E a terra tornou-se sem forma e a terra tornou-se sem forma e o que aconteceu para que a terra se tornasse sem forma e vazia? Aleluia. Houve a queda, houve uma perturbação no céu que fez com que 1/3 dos anjos se afastasse. E Deus pega o diabo que causou a rebelião, o atirou aonde? Então lá aquela terra, eu fiz isso com um propósito. Não pensa que você foi lá agora para você reinar lá e eu reinar aqui. Todas as coisas preciosas que eu coloquei na terra e a terra ficou vazia. Quando Adão
e Eva pecam. Quem foi amaldiçoado? Quem pecou? Quem sofreu? A terra fez o quê? Por ser o vosso habitar, agora como vocês pecaram, toda a riqueza que eu coloquei na terra por causa de vós já não vai funcionar. Ele vos produzirá espinhos. Estás comigo? Se a queda do homem afetou a terra, e a queda do diabo, acho que vai afetar a terra mais do que a queda. Não sei se alguém está a perceber isso. A queda de Adão afetou o quê? Parece que tem dúvidas. A queda de Adão não afetou a terra. Deus disse, por ter ouvido a voz da sua mulher e ter comido aquilo que eu te impedi de comer, a terra será maldita. Os espinhos foram criados naquela altura. Acho que no princípio não havia espinhos. É com dificuldade que tirarás a sua comida. O diabo, quando rebelou-se, também foi atirado na terra antes da criação do homem. E também Deus olhou e disse, não podes beneficiar todos os benefícios que eu coloquei na terra com um propósito. Tem alguém que virá que vai beneficiar daquilo e tu não podes beneficiar nisso. Então, como te atirei na terra, a terra também vai sofrer por causa de ti. Tornou-se vazia e... Vamos ver o versículo 2. Vamos lá continuar. E a terra era... E havia trevas sobre a face, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é abismo? O que é as águas? É a mesma coisa. Põe esse versículo no King James. Vamos lá. Pode ler comigo? Vamos então. E a terra era e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso é que tipo de King James? Aleluia. Você está contra mim ou quê? Vamos lá, vamos ler. Vamos. Entretanto, cobria o quê? Que antes o mar não envolvia a terra, mas quando o diabo foi atirado lá, Deus mudou a história, disse, não vai beneficiar da terra também. Toma. Tinha lá o mar, só que o tal mar envolvia, significa dizer que as águas subiram na face da terra, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia aonde? No mesmo lugar ou lugar diferente? As trevas estavam lá, o Espírito do Senhor também. Ninguém queria abandonar o terreno. Suponhamos que eu compro um terreno, põe lá carata de areia, tudo. E você também compra o mesmo, chega lá, coloca blocos. A situação não vai ficar no tribunal. Na justiça não é isso. Vão dizer o quê? Ninguém toca no espaço. Mas a minha areia, os teus blocos, é o que aconteceu na terra. Alguém percebe? As trevas, eu vou mais aonde? Me atiraste aonde? Na terra. E a mesma terra tornaste-a vazia e vou aonde? E as trevas ficavam em cima das águas. E o Espírito de Deus também em cima coabitavam. Porque ninguém queria perder o terreno. Quando se fala as trevas, cobria a face, o abismo. Não confunde as trevas e a escuridão. Escuridão é um estado físico. Escuridão é um estado. Mas as trevas é uma pessoa. Não confundem.
Trevas é uma pessoa. Escuridão é um estado. Da mesma coisa com a luz. A luz é uma pessoa. A clareza é um estado. Até uma pessoa assumiu dizendo: eu sou a luz do mundo. Só que as trevas nunca assumiu que ele é. Assumindo como não, nós sabemos que ele também é uma pessoa. Porque nós podemos ter luz na escuridão. O que pode faltar na escuridão é clareza. Pode haver luz. Suponhamos 0 hora. Estamos aqui numa vigília quente, aquela adoração mesmo, tipo aquela adoração mesmo diante do trono. Uau, adoração, aleluia. Os outros a chorarem. A luz foi. A energia nem a luz foi. Estaremos na clareza ou na escuridão? A luz está lá ou não está lá? Mas a escuridão. Mas a luz, porque a luz é uma pessoa. É quem é? No meio-dia, enquanto que o sol está aí mesmo a bater meio-dia, mas podemos estar na presença das trevas. Quando o diabo está lá, os demônios estão meio-dia, mas ei, aqui tem trevas, mas na clareza. E não na luz, mas na clareza. Podemos também ter a luz na escuridão, mas não nas. Então, entendemos a diferença? Aqui havia trevas na face da água, o Espírito do Senhor na face. Depois da terra se ter tornada vazia e sem forma. Isso não acontece só, não aconteceu só na terra, acontece também em vida de muitas pessoas. Sente-se vazias e sente-se sem forma. Eu não sou ninguém. Olha os que estudaram comigo. Olha o que nós crescemos junto no bairro. Olha o outro. Olha a outra como é que está. E eu sinto-me, parece sem forma, parece vazio. Tem acontecido conosco. Amém? E vamos lá no versículo 3. Isso que? E disse Deus. Quem tomou a iniciativa? Isso não é o começo. Isso é o recomeço. Então Deus é Deus de recomeço. O diabo não recomeça, piora só naquilo que ele faz. Mas Deus disse: essa situação vai ficar assim até quando? E ele disse, recomeçou. Recomeçou a tratar o quê? A terra que tinha se tornado e disse o quê? Que haja luz. Eu posso confirmar o que eu acabei de falar aqui. Quando Deus falava que haja luz, não invocava apenas um estado, porque não falou da clareza, falou da luz. Esse é no versículo 3. Grandes luminares da terra foram criadas no versículo 14, se não me engano. A lua, o sol e as estrelas. No versículo 14. E a luz no versículo, depois de ter não criado até. Vamos lá ver, vamos voltar aí em Isaías 45. Agora aí versículo 7. Isaías 45, versículo 7. Vamos lá, lê comigo, vamos. Para só aí. Eu faço o quê? A luz não foi criada. A luz é Deus. Só Deus mudou-lhe de forma, chamou-lhe luz. Mais tarde é chamado palavra, verbo. Mais tarde, e o verbo se tornou. Só está lhe mudar de quê? De forma. Está lhe mudar só de forma. É por isso aqui ele não diz que eu crio a luz.
Mas as trevas é uma criatura. Satanás foi criado, é a criatura de Deus, mas a luz é o Criador, a luz é o Senhor, a luz é Jesus. Nunca foi criatura, mas Satanás é uma, as trevas uma, mas a luz também é criatura. O que eu estou a falar, não estou a falar à toa, estou a dar aqui evidências, provas bíblicas. Eu formo e crio. Agora, para recomeçar, Deus usou o quê? Começou como? Fazendo ou falando? Duas coisas importantes. Primeiro, Deus disse, falou. Quem é a palavra que estava no princípio? Que estava com Deus. Então, quando a Bíblia fala Deus diz, aquele dizer é Jesus, porque Ele é o verbo que estava no princípio com Deus e era, e tudo que foram feitos por. É por isso que quando Deus disse é Jesus. Disse mais o quê? Que haja luz. Luz é quem? Então Jesus é o elemento do recomeço. Jesus é a base do recomeço. Fala ainda comigo mais uma vez. A graça divina para o recomeço. A graça divina para o recomeço. Essa graça está na sala hoje. A vida de muitas pessoas que elas próprias consideravam que eram vazias, sem forma, mas o dono do recomeço está na sala. O dono do recomeço está na sala. Uma nova história vai começar hoje. Uma nova história vai começar hoje. Independentemente do tempo que isso levou, do tempo em que isso demorou, você só precisava da revelação, porque a revelação produz a revolução. Não houve revolução porque não havia mas essa revelação que estou a te dar hoje produzirá a revolução na sua vida. Se havia vazio, não vai na casa do quimbandeiro. Quem toma a iniciativa de recomeçar, quem é o dono do recomeço, não é o diabo, não é o quimbandeiro. O dono do recomeço é Deus. E o elemento do recomeço é Jesus. Porque a palavra é Jesus. A luz é. Então, para recomeçar, chamou Jesus. Deus disse que haja luz. E houve luz. Posso te fazer uma pergunta? Antes do versículo 14 de Gênesis 1, a terra estava iluminada, oscura. Com que? Nada. Espero mais argumentos. A terra era iluminada, oscura. Hã? Mas os luminares foram criados no versículo. A Bíblia diz claramente: a noite para presidir, a lua para presidir, e o sol. E antes havia, não estou a falar de trevas, já entendemos, né? Havia escuridão ou havia clareza na terra? Escuridão. Porque Jesus não é a luz da terra. Jesus é a luz do mundo. A luz da terra é o solo. Viste? Jesus não é a luz da... É a luz do... Mas o que é o mundo? Não é a terra. Desculpa, pô. Epa, eu peço favor. Por favor, todo mundo de pé, por favor. Oh. Mas se levantaram por quê? Por que se levantaram? Eu disse todo mundo, não disse todas as pessoas.
Não diz todos, eu disse todo o mundo. Então significa dizer que o mundo são vocês. Então o mundo não é a terra. O mundo não é. Então Jesus é a luz do mundo. É a nossa luz. É a nossa. Mas a luz da terra é o sol, a lua e... Jesus não é a luz da terra. Ele é a luz do... Todo mundo pode sentar. Aleluia. É assim que Deus recomeça. Fala ainda, Deus de recomeço. Fala naquele que está ao teu lado, Deus não tem preguiça para recomeçar. Por isso, quem tem a iniciativa de recomeçar é uma graça divina. Recomeçar não é dado a todo mundo. Recomeçar é uma graça divina. É por isso que eu disse, a graça divina para o recomeço. Vai haver um recomeço na sua vida. A partir desse jejum de 21 dias, vai haver um recomeço na sua vida. Aleluia. Vai haver, olha, a forma como a terra se encontrava, há um contraste entre o ideal e o circunstancial. Há uma diferença. O circunstancial e o ideal. O ideal, como Deus queria que a terra fosse, não é da forma como a terra se apresentava no versículo 2. Mas são as circunstâncias que fizeram que a terra se tornasse assim. Pergunta aquele que está ao teu lado: estás a viver no ideal ou no circunstancial? Será que a sua vida não é fruto de circunstâncias, de acidentes, de casos, de situações, de envolvimento dos espíritos, se tal é, descobriste hoje que Deus não tem preguiça para... Deus não tem preguiça para... Então Ele pode recomeçar contigo. Sabias que o cristão também é um recomeço? Sabias? Para dizer que Deus não tem preguiça para recomeçar. Nós todos cristãos somos um recomeço. Porque a Bíblia diz que o homem caiu no pecado, não é isso? Então Deus viu, todo o meu plano, o meu projeto estragou. O que eu queria já não vai acontecer. O que acontece? Deus recomeçou, criou o segundo Adão. É por isso que temos um primeiro e um segundo. O primeiro Adão para a humanidade fracassada. E agora, como Deus não aceita o fracasso, o que Ele quer, Ele vai alcançar. Então, qual foi a solução para Deus? Vou recomeçar. Mas vou recomeçar como Adão já está assim depravado. Vou fazer como? Não. Vou criar um outro Adão que vai me dar uma nova humanidade pura como eu queria. Jesus, em João 3, versículo 3, um grande doutor renomado, conhecido em Israel, chega para dizer a Jesus: Mestre, nós soubemos que tu és um mestre vindo de Deus. Ele não disse eu sei, ele disse não. Então não é sozinho, ele com algumas outras pessoas, não é isso. Quando se faz a defesa da licenciatura, monografia, não fica aí o júri. Quem vai confirmar que és licenciado? O júri, depois de dizer, de ver que não, então a sua monografia foi muito bem elaborada, aprovam, não é isso?
Então havia grandes mestres em Israel, inclusive Nicodemos. Agora, quando Nicodemos, depois de ter ouvido Jesus várias vezes, chega dizendo que nós soubemos que tu és. É lá onde Jesus recebeu o seu diploma de mestrado. Porque os mestres existentes confirmaram que nós, que tu és um mestre vindo de Deus. Aí Jesus recebeu o seu diploma. Porque ninguém pode fazer as coisas que fazes se não veio de... Não terminou o seu discurso. Jesus disse, para Nicodemos. Para Nicodemos. Ninguém pode entrar, pode ver o reino dos céus se não nascer. Olha, eu vou dizer-te uma coisa. Pastor Daniel, quando é que se converteste? Tinha quantos anos quando se converteste? 15. Ok. Está tudo bem. Mas Jesus não entra no meio. Ele é alfa e ômega. Onde ele não começou, ele não entra. Por isso começa o teu ministério, depois chama Jesus, não vai entrar. Vocês têm que começar juntos. Se não começar juntos, no meio ele não entra. Então agora Deus quer fazer uma nova humanidade. Ele cria um novo Adão. O novo Adão não vai se casar. Como é que vai começar uma nova humanidade com o novo Adão? Deus diz, olha, Eugênio, eu te amo muito, mas não tem como, já nasceste, já tens uma certa idade, já fizeste o que fizeste, agora estás a me chamar, eu vou entrar na sua vida, não tem como. Mas Eugênio, se tu queres que eu entre na sua vida, nasce. Não recomeçaste? Então eu estou a entrar na sua vida quando você está a nascer. Isso também quer? Quem é cristão e não recomeçou? Se não recomeçaste, não és cristão. Se não recomeçaste, ou numa outra linguagem mais clara, se não nasceste de novo, não és. Então por que nascer de novo? Porque a primeira humanidade fracassou, depravou. E agora na nova humanidade, Jesus disse, eu não vou entrar na sua vida com 15 anos. Não, eu tenho que entrar na sua vida na maternidade. Como não tiveste possibilidade na maternidade, dou-te uma oportunidade de recomeçar. Dou-te a oportunidade de... Fala naquele que está ao teu lado, se és cristão, és fruto do recomeço. Então Deus é Deus de recomeço. Estás comigo? Por isso não lamenta pelas coisas da sua vida que te faz chorar. Há uma possibilidade. Há um Deus que é Deus de recomeço. Não recomeçou a terra. Não recomeçou a terra? Recomeçou. O diabo que recomeçou? Então o diabo não pode vir. Para só aí. Você girava aí em cima das águas, sem nada, sem paradeiro. E Deus quer vir também na cidade. Para. O diabo tem que lhe colocar no seu devido lugar. Fala, não pensa que eu sou ignorante. Eu conheço a sua história, desde que te atiraram na terra e como Deus modificou a terra, ficou vazia e sem forma. E Deus tomou iniciativa, recomeçou, deu a forma. Temos jardins como aqui no Ambo, temos tudo. E tu, diabo, foste criar mais rebelião no ser humano. O plano de Deus também
ser humano fracassou e a queda do homem também afetou de novo a terra. Como Deus não tem preguiça para recomeçar, criou o novo, não criou, formou o novo Adão. Agora eu nasci agora, um novo nascimento pela graça do novo Adão. Será que só o recomeço? Não sou. Só. Porque o salário do pecado é eu irei ao inferno, nada. Mas não tinha pecado, tinha pecado. Mas como que não vou no inferno? Não é só que Deus me perdoou, não. Eu morri e nasci de novo. O pecador já morreu. Aquele que você vê hoje é uma nova. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez, receba as coisas novas da nova criatura, que todas as coisas velhas agora, querendo como não, passam em nome de, as coisas velhas, porque eu sou fruto do recomeço. Mas o problema é aceitar o recomeço na sua vida. Não se faz de forma unilateral. Deus decide, estou na porta e se alguém ouvir, porque Deus respeita a liberdade do homem. Olha, Deus é todo poderoso, mas se você quer lhe travar na sua vida, dizendo que na minha vida não vai entrar, não vai entrar. Muitas pessoas não sabem quando é que o demônio entrou na sua vida. Só quando começa a oração, não vou sair. Não vai sair, entraste quando? No dia que entraste, não anunciaste. No dia de saída, não vou sair, ela é minha, é sua de como? Mas Deus, antes de entrar, você abre e Ele, razão pela qual que eu disse que o recomeço de Deus na sua vida não é um ato unilateral, não. É preciso o teu consentimento para que isso aconteça. Amém? Vou vos dar alguns exemplos de algumas pessoas na Bíblia, ou duas pessoas apenas. Uma delas é o Caim. O primeiro, eu chamo, são os primeiros ministros. Caim e Abel na Bíblia são os primeiros, fizeram os primeiros ministérios, ministério de Caim e ministério de Abel, o culto de Caim e culto de Abel, ou igreja de Caim e igreja de Abel. Ambos apresentaram perante o Senhor um culto, uma oferta. Não, Caim não o fez por ter visto seu irmão Abel fazer. Fez isso da sua própria vontade, porque a Bíblia diz: Caim trouxe ao Senhor. Aí também há um mistérios aí. Caim trouxe ao Senhor. Abel trouxe ao Senhor os primogênitos das suas ovelhas e a sua gordura. Alguém ouviu isso? Abel trouxe o quê? E a sua primeiras crias. Deus sendo alfa, ômega, tem que começar no primeiro. Isso chama-se a lei da primícia. Mas quando oferece Caim, a Bíblia diz: ao cabo de dias, significa dizer o quê? Já fez a colheita, já comeu, já consumiu. Ao cabo, ele estava a trazer algo ao Senhor. Não no começo, mas ao cabo. Mas o Abel ofereceu os primos das suas. Então a oferta de Caim primeiro não era primícia, mas a oferta de Abel era primícia.
Para Caim primeiro foi ele e depois Deus. Mas para Abel primeiro foi Deus. Outro motivo. Posso avançar? Presta-me atenção. Vou repetir. O que Abel ofereceu? A Bíblia não citou o nome primícia. Eu que expliquei, mas fala como que a Bíblia escreveu isso. Os primos das suas ovelhas, ponto final. Amém? Projeta isso, por favor. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículo 2. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias. Aí trouxe do fruto da... Caim trouxe do fruto... Só, acabou. Fruto da terra. Ponto final. Vamos lá. Uma oferta ao Senhor no 5. E Abel também trouxe... primogênitos das suas ovelhas e faz a separação, é ou não é? Posso dizer que eu te ofereço pão e pão, é correto? Te ofereço dinheiro e dinheiro, é correto? O que deveria fazer? Qual é o erro que está aí? Te ofereço dinheiro e dinheiro, qual é o erro que está aí? Ofereço-te pão e pão. Está correto ou está errado? Qual é o erro? Vocês também estudantes. Quando se põe e o que deve seguir deve ser outra coisa. Não posso ter que oferecer-te pão e pão. Não fiz nada, não falei nada. Quando oferece-te pão, ponto final. Pão e manteiga. Pão e chouriço. Não é isso? Então, se assim é que é, Abel ofereceu quantas coisas? Primogênito das suas ovelhas e... quantas coisas? Deixa eu explicar. Na doutrina dos sacrifícios, gordura era outra coisa, sangue era outra coisa. Há sacrifícios em que só se oferecia sangue. Há sacrifício em que só se oferecia, tinha um significado. Todo sacrifício de expiação, de perdão, de lavagem, de purificação. Para você entender isso que é expiação, era sangue, porque não há perdão do pecado sem derramamento de sangue. Para quem pecou, quer apresentar o sacrifício, não precisa apresentar gordura, vai apresentar sangue para expiação. Quem não tem pecado, não tem problema, quer agradecer a Deus, ação de graça, reconhecimento a Deus, agradecimento, não vai apresentar sangue, vai apresentar... E a carne ele leva na casa dele e vai comer. Sim? O sacerdote vai pegar o ombro para ir comer. O resto ele também vai comer. É assim que acontecia. É por isso que os sacerdotes pagãos, acontecia o quê? 30 pessoas fizeram sacrifício naquele dia. E o sacerdote vai receber quantos ombros? 30. Não havia arca, vai fazer o quê? Vai levar na praça e vai vender. Então era a carne mais barata, tem que despachar. Só que para o nosso Deus era a comida santificada, porque sagrada, porque foi entregue ao Senhor, não se podia vender, mas dos deuses pagãos poderia se vender. É por isso que Deus dizia ao povo de Israel: não come carnes sacrificadas aos ídolos que se encontrava na praça. E custava barato. Agora entenderam? Só
que para os sacrifícios de Deus eram carnes sagradas. Até mesmo na casa do sacerdote, o hóspede não pode comer. O jornaleiro ou trabalhador que trabalha na casa do sacerdote não pode comer. Só o seu escravo que pode comer e os seus filhos. A filha do sacerdote que se casa com o ímpio também não tem direito de comer. Não estávamos lá, né? Nós estávamos sangue e... Entendemos? Então, gordura era para ação de... Sangue era para... Agora, da mesma forma como gordura era para ação de graça, não só gordura, frutas também poderia servir como ação de graça. Até flor de farinha. Flor de farinha não é outra coisa senão o que nós chamamos os galetes. Você pega trigo, não é isso, põe na forma, sai galete, eles chamavam isso flor de farinha. Também. Isso também Deus aceitava como ação, mas para expiação é só o quê? Sangue. Afinal, Adão, Caim e Abel são filhos de Adão e Eva, nascidos no pecado, com a natureza pecaminosa. Quando Adão oferece o seu sacrifício, primeiro os primogênitos da sua ovelha, sangue. Ele fez o quê? Obrigado. Ele fez o quê? Vocês também. O sangue faz o quê? Expiação, purificação, é por aí, não é isso? Então quando oferece sangue, ele fez o quê? E quando oferece gordura? E agora, Caim só veio agrar, sem fazer a expiação. É por isso você vai ver. Posso avançar? Vamos lá. Dos primogênitos, das suas e da sua. Agora vê aqui, lê aqui a partir daqui. E espera, Abel veio se apresentar ou veio apresentar a oferta? Mas atentou Deus à oferta ou a Abel? Em vez de olhar o que estão ali a apresentar, ele está a olhar quem está ali a apresentar. Entendeste? Então não é a oferta que é importante, é o ofertante que é importante. Porque é o ofertante que purifica ou que santifica a oferta. Deus atentou para vamos lá no versículo no versículo 5 diz o quê? Mas para Caim e para a sua oferta, mas para quem estragou a oferta de Caim? É quem é? É Caim. A oferta não tinha, mas como Deus não aceitou Caim, como vai aceitar a sua? Como Deus aceitou Abel, como vai negar a sua? É por isso mesmo hoje, quando estamos a adorar, quando estamos a ministrar, Deus não se preocupa da sua ministração. Aleluia, aleluia. Deus vai ouvir. Ei, que linda voz, que música bonita. Quando vai olhar, essa música está a sair da onde? Quando, a música é boa, mas aleluia. Amém. Se você for em casa com fome, acho que eu falei isso aqui, com fome, estamos de jejum, né? Chega em casa e encontra o cheiro da comida, já é aquele que você, essa comida que eu gosto. Epa, madame me fez, é mesmo isso. Quando chega, destampa assim, a comida é mesmo, é a mesma, cheira também bem. Está no pinico, no bacio. Vais comer ou não vais comer? Não, dizer, esse bacio compramos hoje ainda não usamos. Vais comer, né? Se quiser fazer coragem a comer, não vai chegar longe. Mas será que a comida é má? Está a cheirar mal?
Mas por que não vais comer? O recipiente. É a mesma coisa com essa história. O louvor está vindo. Oh, aleluia. Deus vai dizer, que voz. Que ele, quando vai, está a sair aonde? No bacio. Agora, vai obrigar a Deus a comer? Vai obrigar a Deus a comer? É o que aconteceu aqui. É o que aconteceu. Lê o versículo 7. Vamos lá ver o versículo 7. Não, começamos no 6 para termos uma ideia. Podes ler comigo? Podes ler comigo? Podes ler comigo? Sim. Vamos lá. E o Senhor disse a... Por que descaiu o teu? Vamos lá no... Se bem fizeres. Quer dizer que ele não fez bem o seu culto, o seu ministério. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o que acontecerá? O pecado jaz à porta. Se não bem fizer, o quê? O pecado jaz à porta. Então, eles são do mesmo pai e mesma mãe. E na porta do Abel não jaz o pecado. Jazia, não jaz. Viu a prova? Se fizeres mal, o pecado significa dizer que se fizeres bem, o pecado vai e eu vou receber a ação de... Entendeste? Mas se fizer mal o pecado... Agora, Abel, como fez bem expiação, o pecado apresentou ação de graça. Deus aceitou ou não aceitou? Mas o Caim, por agir mal, não tinha nada para tirar, porque não houve derramamento. Se ele dissesse, mas quando Deus lhe disse, se agires bem, não haverá aceitação para ti, isso não lhe deram a possibilidade de recomeçar? É onde eu queria chegar. Quer dizer, Deus não condena à toa. Primeiro ele instrui, ele ensina. Se fizeres bem, meu filho, não haverá aceitação para ti. Ao voltar em casa ele diria o quê? Abel, como que conseguiste? Não é isso? Não, você não entendeu quando o papai e mamãe nos ensinavam na escola, porque os dois estudaram na mesma escola bíblica, fizeram a teologia juntos, na escola de... Os professores eram... Esqueceste daquela aula que nos disseram, papai disse o que com a mamãe? No dia que pecaram, Deus não matou animal, pegou a pele e lhes vestiu, o sangue não derramou sangue. E agora como que você só está a apresentar frutas? Entendi o meu erro. Agora me dá um animal, vamos negociar. Mato o animal, derramo o sangue. Pego as mesmas frutas que Deus negou. Eu vou. Deus vai aceitar ou não vai aceitar? Vai aceitar. Porque o dador agora é limpo. Fez a expiação. Perceberam? Teve a oportunidade de recomeçar ou não teve? Recomeçou? Fala naquele que está ao teu lado. Não choraminga aqui, Ele fala, recomeça, pá. Lhe fala com raiva, como eu disse. Lhe fala com raiva. Lhe fala, não choraminga. Faças o quê? Lhe fala com raiva. Faças o quê? Recomeça, pá. Porque ano 2025 não vi nada, Senhor. Se continuar assim, no próximo ano eu vou voltar no mundo. Recomeça, pá. Recomeça pela graça. A graça divina para o recomeço. Jesus Cristo é o ator do recomeço. Com Ele todos nós, quando lhe aceitamos, não recomeçamos. Recomeçamos. E Caim teve a graça de... Mas fez que? Rejeitou. Não rejeita. Porque o recomeço não é um hábito, não é um mérito, um direito. O recomeço é uma graça. Nem todos tiveram a graça de recomeçar.
Judas não recomeçou, se enforcou. Mas tem alguém que recomeçou. Chama-se Pedro. Você conhece esse homem? Não lhe conheço. Não, pela segunda vez. Você também é discípulo. Ei, essa mulher, o que é que tem comigo? Estou te falando, não lhe conheço. Você pela terceira vez diz: que Deus me castiga se tu a mentir. Sabe que ele próprio fez essa explicação: que Deus me castiga se tu a mentir. Não lhe conheço. Onde Deus chamou, onde Deus encontrou Simão? No dia que ele chamou, ele encontrou na praça? Aonde? Na praia. Passaram toda a noite e não apanharam nada. Jesus disse: vai, faz-te ao alto mar e lança a rede. Quando lançou a rede, não fez uma pesca milagrosa? Fez a mesma coisa. Mas depois negou Jesus. Sabe o que Jesus disse quando ressuscitou? Disse a Maria: vai, fala aos meus discípulos e a Pedro. Continua discípulo, porque já fez que? Negou. Quantas vezes? Vai falar aos meus. Seria ponto final. Por que destacar Pedro? Aos meus discípulos, porque Pedro também é meu. Mas vai falar aos meus discípulos e a Pedro, que me encontram na Galileia. E Pedro já não é. João 21, vamos lá. João 21. Vamos ler rápido, vamos lá. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Como? Vamos lá, como que se manifestou? Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Didimo, e Natanael, que era de Caná e Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois seus discípulos. Vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro. Disse-lhe o quê? Já não tinha abandonado a pesca. Eu pergunto, onde ele encontrou a rede? Onde ele encontrou o barco? 3 anos e meio, não queimou a rede, não vendeu. Pergunta aquele que está ao teu lado: o teu barco ofereceste ou guardaste? Pergunta: a sua rede da fofoca ofereceste ou abandonaste? Ele não mostrou preocupação que vou procurar o barco, não. Vou procurar a rede, não. Logo vou pescar. Já tinha barco, já tinha rede. E a sua? Vamos lá, vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Mesmo os discípulos que não eram pescadores, Pedro levou-lhes na pesca. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada. Será que a cena não está a voltar? No dia que Jesus lhe chamou, não trabalhou a noite toda? Apanhou alguma coisa? Não apanharam, nada apanharam. Vamos lá. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era. Espera, deixa eu dizer-te uma coisa. Aqui o que estão a falar amanhã, a versão que diz é de madrugada. Não era 8 horas, não. Era às 5. Às 5. Naquela escuridão de madrugada, Jesus apareceu. Jesus juntou 2 cenários. 2 cenários. Vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe: porque trabalharam a noite sem apanharem nada. Vamos. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de... Isso nunca aconteceu com Pedro, com Simão. Já, quando? No dia que Jesus até nem vendeu os peixes.
abandonou os peixes, disse: Senhor, não sou digno. Seguiu Jesus. Agora aquela cena voltou, não recomeço. Jesus está querendo dizer que da mesma forma como te chamei primeiro, eu volto de novo a te chamar da mesma. Quando te chamei, trabalhaste a noite toda, não apanhaste? E de manhã fizeste uma pesca milagrosa. Agora também trabalhou a noite toda, não apanhou? E de manhã está a fazer uma pesca. O que recordou isso? O que passou na cabeça do Pedro? Isso já um dia aconteceu, mas é o dia que ele... Jesus é o dono do recomeço. É o dono. Vai lá, mas. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava e lançou-se. Quando a pessoa volta é pior. Quando Jesus lhe encontrou, não pescava nu, mas agora a vida, a morte, já atrasei de 3 anos e meio, com esse atraso agora eu vou pescar assim. Pedro, ficou pior. Vamos lá. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 covados levando a rede cheia de peixe. Agora, o primeiro cenário já aconteceu. Não trabalhou toda a noite, de madrugada de manhã fez uma pesca milagrosa. Jesus está querendo dizer que Pedro recomeça. Estou a te dar uma oportunidade. O que aconteceu voltou para você. Agora vê aqui. Os outros discípulos foram... Não, passa, não vê. Logo que desceram para a terra, viram ali que? E um peixe posto em cima. E no dia que Pedro negou Jesus, era de madrugada, foi à volta da fogueira, ou não? Agora aqui de madrugada, à volta da fogueira. A cena recomeçou ou não recomeçou? Agora, quem vai duvidar que Jesus é o dono do recomeço? Acho que quando Pedro viu, madrugada, a volta, acho que parecia-lhe que a terra se abrisse para ele. Essa cena eu conheço, o recomeço. Vamos lá continuar a nossa leitura. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Vamos lá. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E sendo tanto, se rompeu a rede. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Vamos lá. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu semelhante o peixe. Vamos lá. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos avançar. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Já lhe perguntaram: você é discípulo desse homem, né? Diz o quê? Lhe perguntaram quantas vezes? Amas-me? Voltou quantas vezes? Então não é o recomeço. Para ele enterrar os buracos que ele cavou no dia que negou. Me negaste, e agora me confessa. Não é o recomeço. Ele negou 3 vezes. Não lhe conheço. Agora confessou 3 vezes. Senhor, te amo. Ficou 2-1. Senhor, te amo. 3-2. Senhor, te amo. 3-2. Primeiro era 3-0, né? Senhor, eu te amo. 3. Segunda, 3-1. Senhor, te amo. 3-2. Senhor, te amo. Não recomeçou. Se te neguei 3 vezes, te confessei também que te amo 3 vezes. Que graça de recomeço. É só a ti que ele vai privar essa graça? Não, tu tens a graça de recomeço. Pedro teve graça e no recomeço a graça aumenta. Vamos lá ver. E depois de ter já disse Jesus a Simão Pedro: lê comigo. Simão, a partir de Simão, disse o quê? Simão, filho de Jonas. Espera. Lhe chamou como? Simão, filho de Jonas. Mas Jesus tinha dito que tu és
Pedro. Mas quando negou Pedro, morreu. Ele voltou, Simão. Na antiga identidade, a nova identidade da nova criação foi Simão, filho de Jonas. Porque Simão é filho de Jonas. Pedro é filho de Deus. Porque vai perguntar ao Senhor Jonas: o teu filho Pedro me deve. Eu não tenho nenhum filho chamado. O meu filho chama-se. Então Pedro é filho de quem? Pedro, quando nasceu de novo, recomeçou para voltar a ser, desta vez, Pedro. E nem Simão Pedro. No recomeço, até o Simão morreu, ele ficou Pedro. Porque a sua vida teve 3 níveis, né? Começou como Simão. No dia que reconheceu Jesus Cristo: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Eu disse: ninguém conhece a minha identidade. Eu disse: cábula. Então não é a carne e o sangue que te revelou. Que carne e sangue que? É Simão, homem animal. Não é isso? Não é Simão que te revelou. Por isso que eu te digo, você que me respondeu, você não é Simão. Você quem é? Então Pedro nasceu naquele dia. Quando reconhecemos a sua identidade como filho de Deus, ele também nos fala a nossa nova identidade. E se Pedro tornou-se Pedro, né? Mas o Simão estava lá. 2 personalidades. E por isso eles chamavam de Simão Pedro é carnal e vocês todos não irão embora. A quem nós iremos? És tu que tem as palavras da vida eterna. Quem respondeu? E nós te seguimos. O que é que nós vamos ganhar? Quem fez essa pergunta? Então por isso, cuidado com os Simões Pedro, yeah? Cuidado com os Simões. Bispo, não consagra os Simões Pedro. Os Simões Pedro pode andar por cima das águas. Não lhe aplauda ainda, lhe dá tempo. Ele é craque. Porque quem está se manifestando naquela hora? Ele está andando em cima da água como o Senhor. Quem está se manifestar? Pedro. Ele é craque, ele consagra já. Dá-lhe tempo, porque acabará por afundar. Porque o Simão está lá. Mas leva-lhe até no João 21, onde mesmo Simão morre. E quando lhe disse, vê só. E depois, amas-me mais do que estes? E ele respondeu como? E disse-lhe, o Senhor tinha lhe dito que farei de ti pescador de... Agora, esse é pescador ou pastor? Ele diz: apacenta as minhas. Deus, quando recomeça, te leva numa outra dimensão. Você deixa o ofício de pescador, entra no ofício de pastor. Apacenta as minhas ovelhas. O grau subiu. Está querendo dizer que por Pedro recomeçou, foi promovido no mesmo dia de pescador para... Todo cristão é pescador. Todo cristão não é pastor. Então ele recebeu um título específico, um ofício específico de pastor. Amém? Vamos lá avançar. Não, vamos avançar mais. Ok, vamos. Agora Jesus disse, na verdade, Jesus só falava a verdade. Mas quando repita na verdade, significa dizer que o que eu quero falar agora é a verdade das verdades. Na verdade, a verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Quando eras é moço. Quando eras moço, mais moço, é mais moço. Era, já não. Quando serás velho? É velho? É jovem? Segundo aqui, quando, vamos na nossa linguagem, quando eras jovem? É jovem? Quando serás velho?
É velho? Velho não é. Jovem? E agora é quem? O marcador voltou no zero. Recomeçou. Recomeçou. O marcador voltou no zero. Pecador. Jovem significa a fase carnal, da adrenalina. A pessoa faz o que ele quer, não está a ser guiado. Quando for velho, aí está a ser conduzido. Quando ficará cheio do Espírito Santo. Como o Pentecoste ainda não tinha chegado, Jesus disse que já não és carnal quando eras. Também já não é, ainda não é espiritual. Será quando virá o dia de Pentecoste. Recomeçou ou não recomeçou? Significa dizer que a ficha dele limparam, negaram a Jesus. Deus disse: não, eu não reconheço que ele me negou, porque a ficha ficou limpa. Recomeçou ou não recomeçou? Pessoa como Davi, o pecado de Davi que eu admiro, Deus também exagerou. Primeiro, o teu soldado foi à guerra, você fica a namorar com a sua mulher. Davi. E manda chamar o homem porque a mulher ficou grávida, não é isso? O que eu vou fazer? Eu vou lhe mandar chamar, vai dormir na casa dele, depois vão dizer que a gravidez é de quem? O soldado chega lá e disse: o povo de Deus está em guerra. O país tem, eu vou entrar dormir na minha casa com a minha mulher, eu vou dormir aqui fora. Davi disse: ei, não deu certo. Ai, vou fazer como? Escreve a carta, entrega ao mesmo soldado e diz: vai lá dar no comandante. Afinal, a carta da sua condenação. Quando o comandante viu a carta, disse: esse homem, ele coloca à frente mesmo onde o combate está rijo, e vocês se retiram, lhe deixam em frente para morrer. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi, que grave pecado. E o comandante também fez isso. E o homem morreu. E Davi tomou a sua mulher. Ficou com a sua mulher. Mas sabe que Davi recomeçou? Davi recomeçou. Vê que coisa grave. Mas Davi recomeçou pela graça. Davi recomeçou e continuou. Até o filho que Davi fez com aquela mulher, o segundo, né? Porque aquele bebê morreu. O segundo é a escolha de Deus para substituir Davi. Diz: Senhor diz: cala a boca, eu recomeço. É o poder de recomeço. Quando há recomeço, a situação fica diferente. Ouvi uma vez no refrigério, o reverendo Panzo pregou, disse: cuidado. Olha, sabe que aquele comandante Joabe fez e desfez, fez chorar Davi mais de 3 vezes. Matou o seu filho Absalão. Davi queria falar assim: é o quê? O rei te manda matar. Não, o problema é que não detou a carta. A carta estava... É o quê? Quero que eu exiba a carta agora, que me mandaste para... O rei Davi: tá bom, não tem problema, deixa passar. Deixa, porque a carta estava ali. Ele não rasgou a carta que vai incriminar Davi. Mas felizmente, perante a Deus, a ficha de Davi ficou limpa. Querido irmão, eu queria dizer que há uma graça para o recomeço. Há uma graça para o recomeço. Tu podes recomeçar. Os inimigos do recomeço só são 3 coisas. Primeiro é o orgulho. Segundo é a vergonha. E terceira coisa é o medo. Não tenha medo de recomeçar a 10ª classe com as crianças. Com os teus 28 anos, assume e volta. Tinha 10ª concluída, então vai lá na 11ª. Então lá na escola os colegas chamassem: tia Joana, não liga, não tenha vergonha. O inimigo do recomeço é a vergonha. Não tenha vergonha, porque vergonha é o inimigo do recomeço. O inimigo do recomeço é o orgulho. Orgulho, você reconhece que erraste, vai só da sua esposa.
Fala, lhe chama com os nomes bonitos que você pode, já que ele está na casa da mãe dela e você não sei aonde, chama seu bebê, meu amor, por favor, eu errei, mas nós podemos recomeçar. Não tenha aquele hábito, qualquer coisa, vou na casa da minha mãe. Pergunta aos que têm a sua idade, que tem 50 e tal, que vive sozinha, como é que sofre. Está a procurar na igreja, não estou a ver também pessoa da minha idade que pode casar comigo. É duro. E você que é casado, aguenta. No recomeço, Deus pode refazer o teu casamento, porque Ele é Deus de recomeço. Vai pedir perdão se é necessário, ou vai pedir perdão. É possível. Não seja orgulhoso, não tenha vergonha, não tenha medo. Assim todos nós entraremos no próximo ano que se avizinha com uma outra dinâmica, com a graça. Essa graça está a ser repartida agora. Estou a dizer que a sua vida não será a mesma. Se alguém está na sala, já levou a sua vida da forma dele, eu disse que Jesus é o elemento do recomeço. Já chamaste Jesus na sua vida como Senhor, aceitando-lhe como Senhor e Salvador? Ou só começaste a frequentar uma igreja? Frequentar de trono não cria recomeço na sua vida. Nós recomeçamos quando nascemos de novo. Senhor, eu te aceito. Quero entregar-te a minha vida como meu Senhor e Salvador. Mas você tem vindo aqui, pensa que o problema está resolvido. Você não tem parte nessa história, nessa conversa, porque não engajaste o homem do recomeço, aceitando-lhe como Senhor. E não vieste aqui por acaso. Deus permitiu que você esteja aqui na sala. Se tem alguém hoje que quer dizer que eu quero recomeçar, quero entregar de novo quero entregar a minha vida a Jesus. Há pessoas que lhe perguntam: quando é que se converteste? Não. Priscila, cuidado, filha. Quando é que se converteste? Eu sou filho do pastor. Eu sou nasci numa casa, fomos indo à igreja, até hoje sou cristã. Ainda não és. Tem que saber que no dia tal ou no período tal, eu disse: Senhor Jesus, entra na minha vida, te aceito como meu Senhor. E muitos filhos dos pastores não são convertidos. Ele cresceu, começou a tocar a bateria, começou a dirigir o louvor. Lhe pergunta: quando é que se converteram? Não sei. Não sabes como? Não, eu cresci numa família cristã. Crescer numa família cristã não te dá essa oportunidade. Olha, querido irmão, eu queria dar-te a oportunidade. Quem na sala hoje achou a graça do recomeço? É uma graça, não seja como Caim. Achou a graça e desprezou. Mas seja como Pedro, confessou 3 vezes, depois de ter negado também 3 vezes. Na sala, quer recomeçar a sua vida, entregando a mesma nas mãos de Jesus? Se está na sala, pode só levantar a mão onde ele está. É uma oportunidade que achaste. Vieste hoje no culto, num dia que estamos a falar do recomeço. Que Deus te abençoe pela sua sinceridade. Aquele que quer recomeçar, que sente que eu quero recomeçar com Jesus. Ele é a luz, Ele é a palavra. Se estás na sala, por favor, você que levantou a mão para querer recomeçar com Cristo, pode se colocar em pé onde tu estás, por favor. Glória a Jesus. Neste dia senti meus pecados e vi. Por gentileza, se pode chegar até aqui. Por gentileza, chega até aqui. Da lei, mas depressa fugir.